3 conselhos para a vida cristã. Salmos 1 e versículo 1 diz: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Particularmente, eu gosto muito do Salmo 1. Ele mostra como devemos agir na vida cristã e como podemos ser bem-sucedidos se priorizarmos a palavra de Deus em tudo que fizermos. O primeiro versículo deste salmo traz orientações muito importantes para a nossa vida espiritual. Porém, muitas pessoas têm dúvida quanto ao seu significado. Por isso, vamos analisar o que Deus realmente quer nos dizer por meio desta passagem. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. A maioria de nós gostamos de ouvir conselhos antes de tomar decisões, mas isso pode ser prejudicial se ouvirmos as pessoas erradas. É por isso que a Bíblia diz que não devemos seguir os conselhos dos ímpios, pois eles baseiam suas vidas no que acham ser certo e não no que Deus diz que é certo. Quantos cristãos abandonaram os caminhos do Senhor por ouvirem conselhos errados e hoje sofrem com as consequências? Isso porque eles se deixaram levar por pensamentos do tipo: isso não tem nada a ver, Deus não vai se importar se você fizer isso. Por que quer deixar para depois se você pode fazer hoje? Você não precisa ser tão radical na sua fé. Ser honesto é o bastante, e etc. A Bíblia diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não imita a conduta dos pecadores. Quando estamos passando por lutas, podemos cair no erro de nos comparar com aqueles que vivem uma vida próspera, porém longe de Deus. É por isso que o salmista nos exorta a não copiarmos o estilo de vida dos pecadores, pois eles mal sabem que seus caminhos os levarão para a morte, conforme está escrito em Provérbios capítulo 14, verso 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. O salmista teve inveja dos pecadores e chegou a pensar que todo o seu esforço em servir a Deus havia sido em vão, já que a sua vida parecia nunca melhorar. Até que ele se colocou na presença de Deus em oração e descobriu que ele estava no caminho ao ter uma vida de santidade. Não se assenta na roda dos zombadores. Jesus caminhou com as prostitutas, cobradores de impostos e todo tipo de pessoas consideradas pecadoras pelos religiosos. No entanto, ele não se contaminou com seus pecados, antes os exortou a mudar de vida. Por causa disso, muitos cristãos usam o exemplo de Jesus para mostrarem que estão certos ao conviverem com aqueles que não têm compromisso com Deus. Mas é preciso tomar cuidado, pois nem todos querem ouvir a mensagem do Evangelho. Pelo contrário, zombam dele. Nós não somos superiores a ninguém, mas o nosso dever é ser luz e sal desta terra, ou seja, devemos mostrar através do nosso testemunho o quanto Deus nos transformou. Assim, fica fácil entender que o propósito de Jesus, ao se encontrar com essas pessoas, era unicamente de levá-las para Deus. Resumindo, Deus não quer que você viva dentro de uma bolha cristã, convivendo apenas com pessoas que têm a mesma fé que você. Ele quer que você seja sociável, que saiba conversar de modo agradável e que não tenha nenhum tipo de preconceito e intolerância religiosa. Baseie sua vida na palavra de Deus e o seu testemunho falará por si mesmo. Que Deus te abençoe.